Hoje nós iremos ouvir sobre a jornada de Pedro. Pedro era um homem que, cheio do Espírito Santo, orava e as pessoas eram curadas. Pedro era um homem que, cheio do Espírito Santo, pregava e corações eram entregues a Jesus. Multidões se convertiam. Mas Pedro também caiu. Pedro também falhou. Pedro também era um ser humano errante. A jornada de Pedro é um retrato de todos nós, dos nossos avanços e falhas, das nossas escaladas e quedas, e é também um retrato daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo segundo o relato de Lucas. Lucas, no capítulo 5. Esse é um dos primeiros textos, um dos primeiros relatos de Pedro que nós encontramos nos Evangelhos. Lucas capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Todos encontraram? Lucas 5, do 1 ao 11. Vamos ler com a ajuda de Deus. Aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-lhes as redes. Verso 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Aqui vemos o chamado de Deus a Pedro. Pedro, um pescador. Pedro cresceu, viveu, trabalhou ao redor do lago da Galileia. Pedro era um profissional da pesca. Pedro sabia o que ele estava fazendo. E naquele dia, eles não estavam conseguindo pescar nada. Mas então Jesus se aproxima, Jesus prega ali do barco, fala do Evangelho, fala do reino de Deus, e ele convida Pedro. Ele faz um milagre da pesca maravilhosa, e Pedro reconhece e diz: Senhor, eu reconheço que eu sou pecador. Afasta-te de mim, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é Jesus Cristo, o Senhor é o verdadeiro Messias. Retira-te de mim, porque sou pecador. Pedro reconhece a sua insignificância, mas Cristo responde: eu farei de ti pescador de homens. E quando nós olhamos para Pedro, para Paulo, para Tiago, eles eram os melhores homens para pregar o Evangelho? Era a melhor opção? Pedro não era a melhor opção. Paulo não era a melhor opção. João não era a melhor opção aos olhos humanos. Eram pessoas com a personalidade forte. Pedro era impulsivo. Pedro falava sem pensar. Pedro era agressivo com as palavras, assim como João também era agressivo. Mas quando Cristo olhou para Pedro, ele não olhou quem Pedro era. Ele não olhou o que Pedro fazia. Ele não olhou o passado de Pedro, mas quando ele olha para Pedro, ele diz: Pedro, eu sei que você é pecador. Eu sei que você é falho, mas eu não estou olhando para os teus erros. Eu não estou olhando para quem você é, um simples pescador. Jesus estava olhando
aquele homem que se tornaria quando esse homem se colocasse verdadeiramente nas mãos do Senhor. E quando Deus olha para você, Ele não vê apenas o teu passado, o teu presente, mas Deus pergunta: há espaço para mim no teu coração? Posso entrar na tua vida? Posso te transformar? Porque quando Deus olha para você e para mim, nós não somos as melhores opções. Nós não somos os melhores para estarmos aqui. Eu não sou o melhor para estar aqui no púlpito pregando. Mas quando Deus olha para nós, irmãos, Ele olha quem vamos nos tornar quando nos colocarmos nas mãos dEle. E aqui começava a jornada de Pedro. E aqui Pedro seguia o mestre e ia pregando, e ele via os milagres, ele via as curas, as maravilhas, até que vamos voltar aqui em Mateus, capítulo 16. E Jesus pergunta aos seus discípulos, a partir do verso 13. Jesus estava no extremo norte de Israel. E ele pergunta aos discípulos: o que as pessoas estão dizendo de quem eu sou? O que as pessoas estão falando a respeito de mim? E o que vocês dizem de quem eu sou? E a partir do verso 13, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus pergunta aos seus discípulos: o que as pessoas dizem? Alguns dizem que o Senhor é Elias, que o Senhor é João Batista, ou alguns dos profetas. Mas e vós? O que vocês dizem de quem eu sou? E Pedro tinha a característica de um líder. Pedro era impulsivo. Pedro queria ser o primeiro. E Pedro na hora responde: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui está uma grande verdade. Ele reconhece que Cristo era o Filho do Deus vivo, era o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Messias. E ele diz, no verso 17, verso 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. E quando nós lemos esse texto, muitas pessoas têm várias interpretações. Muitos interpretam que Pedro é o fundamento da igreja. Pedro é a pedra da igreja. Mas no grego, nós temos a palavra Petros, que era, Jesus estava fazendo essa semelhança da palavra Pedro para Petros, e a palavra Petra. A Petra é uma rocha sólida, firme, e Petros era um fragmento de pedra. Petros deriva da palavra Petra, e não Petra deriva da palavra Petros. Portanto, muitos interpretam que Pedro é essa pedra, mas não é isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo: Pedro, você é uma pedra, um fragmento de pedra, mas eu sou a pedra, eu sou o fundamento da igreja. E aqui nós podemos ver 4 verdades. A primeira verdade é que Cristo é o fundamento da igreja. Ele é a base sólida da igreja. Cristo é o fundamento do seu povo. Em segundo lugar, Cristo é o dono da igreja. Não é você o dono da igreja. Não sou eu, não é o ancião, não é o diácono, não é o pastor. O dono da igreja é aquele que feriu as suas mãos. É aquele que foi cravado na cruz do Calvário. O dono da igreja é Cristo Jesus, que morreu por ela. Ele é o dono da igreja. Ele é o fundamento. Ele é o dono da igreja. Em terceiro lugar, Ele é o edificador da igreja. Nós podemos usar todos os nossos esforços, toda a nossa metodologia, todos os nossos talentos, mas se não tiver Deus,
a igreja não é edificada. Porque quem edifica a igreja é Deus. É Deus quem nos justifica. É Deus quem nos santifica. É Deus que produz arrependimento no nosso coração. É Deus que nos dá uma vida genuína. E é Deus que há de nos glorificar. É Deus. Ele edifica a sua igreja. E a quarta verdade é que Jesus é o protetor da igreja. Diante da perseguição, diante das situações adversas, diante da fúria do inimigo, da fúria deste mundo, a igreja é vitoriosa. A igreja é vencedora. Porque o Cristo que venceu a morte é o Cristo que protege a igreja. Pode vir dificuldades, pode vir perseguição, pode vir situações adversas, pode vir Satanás tentando nos destruir, mas Deus fala para nós: eu sou o protetor da igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Glória a Deus! Louvado seja Deus! As portas do inferno não prevalecerão contra o povo de Deus, porque é Ele quem protege a sua igreja, é Ele quem morreu por ela, e é Ele quem venceu a morte. Ele é o fundamento, Ele é o dono da igreja, Ele é o edificador, e Ele é o protetor da igreja. E aqui a partir do verso 21, do mesmo capítulo, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era-lhe necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Jesus estava apresentando aos discípulos a sua missão. A missão de Jesus não era tomar o poder político, assim como muitos judeus pensavam que o Messias viria para tomar o poder de Roma, para reinar sobre Jerusalém. A missão de Cristo não era invadir, não era tomar o poder político. A missão de Cristo também não era apenas curar, fazer milagres, levantar mortos. A missão de Cristo era a cruz, o sacrifício na cruz. Vocês estão comigo? Era o sacrifício da cruz. Era a centralidade daquilo que Cristo fez. E no contexto brasileiro, muitos cristãos, muitos evangélicos estão em busca do quê? De milagres, de curas, de maravilhas. Mas esse não era o centro da mensagem de Cristo. O centro da mensagem de Cristo era: eu vim morrer em seu lugar, eu vim dar a vida por você, eu vim passar pela cruz. E Pedro não estava entendendo o propósito de Cristo. Pedro fala: Senhor, tem compaixão de ti, Senhor. O Senhor não vai passar por isso. Pedro com boas intenções. Com boas intenções. E Jesus repreende Satanás, que estava influenciando a Pedro. Estava querendo desanimar Cristo. Estava querendo impedir que Cristo passasse pela cruz. E esse era o plano de Satanás. E aqui nós vemos que se Pedro fosse o fundamento da igreja, a igreja estaria sob areia movediça. Muitos aí ensinam, a grande igreja que vocês conhecem lá fora, que existe há muitos milhares de anos, ela ensina que Pedro é o fundamento da igreja. Mas se Pedro é o fundamento da igreja, a igreja está sob areia movediça. Porque aqui Pedro não estava entendendo o propósito de Cristo, Pedro vacilante. Por isso que o fundamento da igreja é Jesus. Jesus repreende Satanás. E apesar dos erros aqui de Pedro que nós encontramos, Cristo não abre mão da nossa vida. Porque nós não devemos também seguir a Jesus atrás de milagres, atrás de maravilhas, atrás de poder, atrás de status, de vaidade. Mas temos que seguir a Cristo por causa da centralidade do Evangelho, da centralidade do sacrifício do Senhor. Hoje nós vamos ler alguns textos. Esse aqui é o penúltimo texto
que está em Mateus, no capítulo 26. Mateus, capítulo 26, a partir do verso 69. Jesus estava com seus discípulos na última ceia, na Santa Ceia, dizendo: agora não é mais necessário a Páscoa, porque eu passarei pela cruz, eu darei a minha vida. E Jesus, quando chega, ele vê os seus discípulos preocupados em quem era maior do que o outro, em quem era melhor do que o outro. Será que isso hoje não acontece também na nossa igreja? Eu sou melhor do que meu irmão, eu sou melhor do que a minha irmã, eu sei fazer isso, ele não sabe fazer, eu quero sentar ao lado esquerdo ou ao lado direito do trono de Deus. Os discípulos pensavam assim, tinha muita divisão entre os discípulos. E ali, naquele tempo, eles não tinham tênis, eles não tinham sapato, tinham sandálias de couro. Era ruim, era desconfortável, e os pés ficavam sujos por causa da areia, da terra. E antes da refeição, vinha um servo, um empregado, que aos olhos humanos era a pessoa mais inferior daquele lugar. E ele lavava os pés dos discípulos. E na Santa Ceia, Jesus vê que ninguém tomava atitude. Vê que ninguém se colocava para lavar os pés uns dos outros. Então Jesus, ele diz: eu vou lavar os pés de vocês. Na verdade, ele nem falou, ele agiu. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele lava os pés daqueles homens. E Pedro diz: Senhor, eu não sou digno que lave os meus pés. E Jesus fala para Pedro: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então Pedro responde: então lava o pé, a mão, a cabeça, o corpo, tudo, Senhor. Porque ele já não tinha entendido. Então Cristo começa a lavar os pés dos discípulos, demonstrando humildade. Então Pedro afirma, depois Cristo pergunta para Pedro: Pedro, muitos vão me abandonar, muitos vão me deixar. E você vai me negar 3 vezes. E Pedro responde: Senhor, ainda que todos te deixarem, eu não te deixarei. Eu não vou te negar. Mas a história foi bem diferente, como diz aqui no capítulo 26 de Mateus, a partir do verso 69. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, ao qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. Verso 72. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem, e imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissesse: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Aquele mesmo homem que viu milagres, aquele mesmo homem que experimentou a graça, aquele mesmo homem que viu Cristo ressuscitando mortos, aquele mesmo homem que viu a pesca maravilhosa, é o mesmo homem que agora nega esse Cristo por 3 vezes. Você é diferente de Pedro? Eu sou diferente de Pedro? Será que esse meu coraçãozinho aqui, orgulhosinho, é diferente de Pedro? Não é. Nós não somos diferentes. Quantas das vezes nós experimentamos a graça de Deus, a misericórdia, milagres, testemunhos, Deus falando ao nosso coração, e chega ao ponto de um dia nós negarmos também a Cristo. E ele não negou uma vez, irmãos, ele negou 3 vezes.
um grande pecado, negou a Cristo. Mas a graça é maior do que o pecado de Pedro. A graça é maior do que o seu pecado. Cristo falou: antes que o galo cante, se lembre, o galo vai cantar. E quando o galo cantar, você vai se lembrar que foi muito tarde e você me negou. Agora, olhe para a sua vida e eu vou olhar para a minha. E pense, será que Cristo não sabe o fim desde o princípio? Será que Cristo não sabia que Pedro o negaria 3 vezes? Será que ele não sabia que Judas o entregaria, o trairia? Ele sabia. Mas o fato de Cristo saber que Pedro, que Judas, que os discípulos o abandonariam naquele momento quando ele foi entregue aos sacerdotes, quando ele foi traído, a onisciência de Deus não impede que ele continue trabalhando no seu coração. Cristo sabia que Judas o trairia. Mas até o último segundo, até naquele momento da Santa Ceia, quando Cristo lava os pés de Judas, quando Cristo dá a Santa Ceia para Judas, ele estava dizendo: Judas, você não precisa ser o instrumento que vai cumprir a profecia, aquele que vai me entregar. Judas, você pode mudar. Eu sei quem é você. Eu sei que você vai tomar essa decisão. Mas eu estou trabalhando no seu coração. Por mais que Deus saiba que você e eu um dia podemos não estar no céu, na eternidade, isso não impede que Cristo trabalhe no seu coração. Amém? Louvado seja Deus. Amém. Cristo sabe o fim desde o princípio. Ele sabe quem aqui estará com Ele na eternidade e aqueles que não estarão. Mas mesmo diante da onisciência de Cristo, Ele fala ao teu coração. Ele fala com você. E Ele não desiste de nós. Porque Jesus não desistiu de Pedro. E Ele não desiste de você. Por mais que você o negue, por mais que você o rejeite, Ele vai falar até o fim do seu coração. E diante do grande juízo final, Ele vai dizer: filho, filha, eu te dei oportunidade, eu te dei chance. Aqui estão os registros de que eu falei ao teu coração. Aqui estão os registros, filho, que você preferiu assistir o jogo. Você teve mais paciência assistindo 2 horas de jogo do que 40 minutos de pregação, filho? Você teve mais paciência maratonando a série, filho? Assistindo o teu filme, filho? E não teve paciência? Filho, eu te dei a oportunidade. Quando os livros forem abertos, vai ser mostrado que você e eu não estamos ignorantes da nossa situação. Vai ser mostrado que Cristo te ofereceu a salvação, que Cristo te ofereceu o perdão. E qual é a sua decisão? Filho, quais são as suas prioridades? Deus fala para você e para mim. O que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? Naquele momento no Getsemane, quando Cristo estava sofrendo, onde estava Pedro? Pedro estava dormindo. Se Pedro estivesse orando, será que ele trairia Jesus? Será que ele negaria Jesus? E quando Cristo vier, como ele vai nos encontrar? Orando ou dormindo, como os discípulos dormiram antes de Cristo ser traído, antes de Cristo ser negado por Pedro? Porque aquilo que dava prazer em Cristo, que era orar, que era buscar a presença de Deus, enjoava nos discípulos. Então, irmão, eu já vou te avisar, se você não gosta de estar aqui na igreja, se você é impaciente, se você não gosta de vir aos cultos, se você não gosta de orar, não gosta de ler a lição da escola sabatina, não gosta de ler a Bíblia, irmão, em nome de Jesus Cristo, peça que Deus te oriente, peça que Deus coloque no seu coração o desejo de servi-lo, porque se estar à igreja, se cantar, se louvar a Deus, se ler a sua palavra, te causa cansaço, te causa impaciência. Os discípulos também eram assim. Aquilo que causava prazer em Cristo, causava cansaço nos discípulos. Irmãos, se estamos assim, em nome de Jesus, ore a Deus e seja sincero: Senhor, eu não gosto de orar, eu não gosto de vir à igreja, eu não gosto de buscar a Tua presença, mas por favor, Senhor, transforma o meu coração. E
E o último texto está em João capítulo 21, a restauração. Jesus não desistiu de Pedro. Pedro não era fácil, assim como eu não sou fácil, assim como você também não é. Pedro volta à sua profissão antiga. Pedro volta a pescar. Ele larga tudo, ele diz: eu não sou mais digno. Eu não posso mais estar aqui à frente do povo, porque eu neguei. E ele voltou à sua antiga profissão. Mas Cristo não desistiu de Pedro. Sabe por quê? Porque há esperança para quem falhou. Há esperança para quem caiu. Há esperança para quem negou a Cristo. Porque Pedro foi restaurado. A partir aqui do verso 1 do capítulo 21, depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. E disseram-lhes: Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor Jesus. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram ao barco puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, em cima os peixes, e havia também pão. E disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disseram-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o peixe e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Aonde Cristo chamou Pedro? No mar. E aonde Cristo restaurou Pedro? No mar. Quando Pedro volta a ser pescador. E aqui tem uma palavra muito interessante que é braseiro, brasas. E essa mesma palavra brasas, braseiro, aparece no momento em que Pedro nega a Cristo. No capítulo 18, no verso 18 de João, nós não vamos ler, mas lá diz que estava frio e ele se achega até um braseiro. E naquele momento ele se lembra daquilo que Cristo havia dito, que ele o negaria 3 vezes. Sabe o que Cristo estava querendo dizer para Pedro? Pedro, você era pescador, voltou a pescar. Pedro, eu vim te resgatar. E quando Jesus se aproxima, como ele chama aqueles discípulos? Ele não chama de covardes. Ele diz: filhos, filhos. E é assim que Cristo te chama. Pedro negou, mas quando ele Cristo vai até Pedro, ele não o chamou covarde, ou aquele que me negou, ele chama filhos. Vocês têm algo para que eu coma? E ele faz aquela grande pesca maravilhosa novamente. 153 grandes peixes são pescados. E quando nós vemos essa palavra brasa, a mesma palavra que aparece quando Pedro nega a Cristo, Cristo estava falando para Pedro, estava lembrando a Pedro, que na mesma cena que você caiu, Pedro, eu vou levantar você. Na mesma cena que você me negou, você vai ter chance de me confessar. E no mesmo cenário que você foi um fracasso, eu vou restaurar a sua vida. E hoje Deus está perguntando: será que há alguém aqui que é semelhante a Pedro?
Será que há alguém aqui que já experimentou a graça, o poder, a misericórdia de Deus? Em algum momento também negou a Cristo? O apelo de Deus para você, a mensagem de Deus para você é: filho, você caiu a primeira vez? A minha graça é suficiente para te levantar. Filho, você tropeçou a segunda vez? A minha graça é suficiente para te colocar de pé. Filho, você fracassou a terceira vez? A minha graça é suficiente para te salvar. Louvado seja Deus. Você caiu a primeira vez, você caiu a segunda, caiu a terceira, mas Cristo fala: a minha graça é suficiente para te salvar. Ainda há oportunidade. Ainda a porta da graça está aberta para você. E quem Pedro se tornou? Um mártir. Ele morreu por Cristo. Ele não teve medo de entregar a sua vida pelo Evangelho. Em Atos, no capítulo 2, nós lemos que Pedro, ele pregou. E uma daquelas pessoas disseram: que faremos, pois, irmãos? E Pedro diz: arrependa-se do seu pecado e aceite Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Naquele mesmo dia, a palavra de Deus diz que 3.000 pessoas foram batizadas. 3.000 pessoas. Aquele mesmo homem que um dia foi chamado, aquele mesmo homem que negou a Cristo, aquele mesmo homem que voltou à sua antiga profissão, aquele mesmo homem que sentiu que não havia mais espaço para ele no reino de Deus. Agora, em Atos capítulo 2, ele prega, e em sua pregação 3.000 foram batizados. Você e eu somos instrumentos falhos. Você e eu somos instrumentos errantes, pecadores. Mas hoje Cristo está te oferecendo: o que eu fiz na vida de Pedro, eu quero fazer na tua vida. O Deus que restaurou Pedro hoje quer te restaurar. E qual é a sua decisão? Será que hoje você está em pedaços diante de Deus? Será que hoje você está todo quebrado? Será que você tem vergonha de estar aqui na igreja? Será que você diz: não há lugar para mim? Mas Deus está perguntando: seu coração está pulsando? Tem sangue circulando nas suas veias? Você está respirando? Você está me ouvindo? Seu cérebro está tendo a capacidade de processar o que eu estou falando, o que Deus está falando ao seu coração? Então Deus está dizendo: ainda há lugar para você, ainda há oportunidade. Enquanto há vida, há esperança para quem falhou. Essa é a palavra de Deus para você. Entregue hoje a sua vida ao Senhor. Eterno Deus, bondoso Pai, santo, santo, santo é o Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo. Nós ouvimos a tua palavra, ela falou ao nosso coração. E nós reconhecemos, Pai, que não somos diferentes de Pedro. Pedro foi chamado, Pedro experimentou a tua graça, mas Pedro também negou a ti 3 vezes. E o mesmo Pedro foi restaurado. Nós também falhamos, nós também negamos o teu nome, nós também não priorizamos o teu reino. Muitas das vezes não temos prazer em estar na tua presença, Senhor, mas nós pedimos: restaura-nos, ó Deus, restaura o nosso coração, restaura a nossa vida por completo. Muitas mãos aqui foram levantadas, pessoas que querem receber uma oração, pessoas que querem: eu quero que ore por mim, porque eu estou na igreja, mas quero melhorar o meu relacionamento com Deus. Outros que ainda não tomaram a decisão ao lado de Cristo, outros que já estiveram frequentes nesta igreja e hoje estão afastados dos seus caminhos, Senhor. Visite a cada uma dessas pessoas agora. Todas essas pessoas que levantaram a mão, todas essas pessoas que precisam de Ti, Senhor. Essas pessoas que reconhecem que o melhor lugar é estar aos pés do Salvador.
Nós agradecemos por este culto, por tudo aquilo que foi feito, pelas orações, pelos hinos entoados, pelos momentos das crianças, as crianças que se dedicaram para apresentar, para vir cantar aqui na frente. Nós agradecemos por tua santa presença. Nos despeça agora na companhia de Jesus Cristo e que possamos verdadeiramente sair daqui tendo a certeza que o Senhor quer nos transformar, quer nos salvar. Perdoa os nossos pecados. Suplicamos no doce nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Que Deus te abençoe e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja em seu coração e tenha um feliz sábado com Jesus.